Esta videoaula vai apresentar uma introdução a 4 importantes formatos de arquivos de imagens: PSD, GIF, PNG e JPEG. O PSD é o formato proprietário da Adobe, onde são armazenadas todas as informações de um arquivo tratado no Photoshop. Ou seja, nós não temos apenas informações de uma imagem, nós temos layers, nós temos textos. Trata-se, em essência, do arquivo fonte que você tem quando você manipula uma imagem no Photoshop. Ou seja, você pode salvar um arquivo PSD, fechar o Photoshop, abrir novamente em outro dia e continuar trabalhando de onde parou. Por outro lado, o formato PSD não é um formato adequado para você, por exemplo, incluir dentro de um website, onde deve-se colocar imagens nos formatos públicos, mais especificamente o GIF, o PNG e o JPEG. Vamos falar um pouco sobre a diferença entre eles. GIF e PNG são formatos que não perdem qualidade. A imagem no formato GIF ou PNG, quantas vezes você salvar ela, você pode abrir, salvar, modificar, ela mantém a mesma qualidade. Ela poderá ter, e no caso do GIF terá, uma perda, provavelmente, de qualidade de cor. Por quê? Porque o formato GIF trabalha apenas com um número limitado de cores. Muitas vezes isso não chega a ser visível numa imagem. A qualidade parece, na maioria das vezes, igual entre um formato GIF e outros, mas ele armazena menos cores. Armazenando mais cores, você tem um arquivo maior. O PNG tem a opção de tu armazenar menos cores, sendo praticamente equivalente ao GIF, ou gravar a imagem com mais cores. Ou seja, você terá um arquivo maior, mas não terá essa perda na qualidade das cores da imagem. O JPEG, por outro lado, trabalha diferente. Enquanto GIF e PNG não utilizam compactação destrutiva, ou seja, toda vez que você abre e salva um GIF, ele mantém exatamente a mesma qualidade. Ele usa mecanismos de compactar o arquivo, de reduzir o arquivo, semelhantes aos que você usa quando você quer zipar um arquivo, etc., onde você não pode ter nenhuma perda da informação. O JPEG perde informação, ou seja, a imagem JPEG tem algum grau de perda de qualidade. Que grau é esse? É um grau regulável, ou seja, você pode definir qual o grau de perda de informação que você vai ter naquela imagem JPEG. O algoritmo, ou seja, o mecanismo que o JPEG usa para compactar a imagem, leva em consideração a forma como o olho humano trabalha. Ele entende, por exemplo, que, por hipótese, se você tem alguns tons muito escuros, um próximo do outro, isso é, na prática, indetectável ao olho humano. E ele pode colocar todas aquelas informações, por exemplo, como se fosse uma única cor, salvando espaço no tamanho do arquivo. Isso é regulável, e se você usar uma grande compactação, uma grande redução do tamanho do arquivo, a imagem começa a perder qualidade. Por que então usar JPEG em relação a GIF e PNG? Basicamente, porque o tamanho dos arquivos pode ser muito diferente. Observem, a imagem no formato PSD, ou seja, a imagem mantendo todos os dados, layers, etc., sem nenhuma perda de qualidade, obviamente, tem aqui 7 MB. Essa mesma imagem em PNG já é significativamente menor. Ela não tem nenhum layer, ela só tem a imagem que é mostrada. 2 MB. Mas temos também uma imagem PNG com 446 KB. Por quê? Porque essa estamos usando menos cores.
ou seja, grosso modo, equivalente à imagem GIF, que também e sempre trabalha com menos cores. Menor que todas essas está a imagem JPG, e poderia ser ainda menor. Essa imagem com 200 KB, em essência, tem, ao olho humano, virtualmente a mesma qualidade das outras imagens. Se quisermos, podemos reduzir ainda mais o tamanho do arquivo, com uma perda correspondente na qualidade de imagem. Hoje em dia, é muito raro chegarmos nesse ponto em função da velocidade da internet. Na origem da internet, às vezes você encontrava sites com imagens com alguma perda em função disso, porque era muito importante termos imagens leves no sentido do tráfego da internet. Nós também temos algumas diferenças importantes. O JPEG não permite o uso de imagens que tenham uma parte dela num fundo invisível. Ou seja, você não pode ter uma imagem salva em JPEG que você aplica em diferentes fundos, por exemplo, num site web, e ela permite a transparência de forma que o que está atrás da imagem apareça. Isso é possível nos outros formatos. No formato GIF, em particular, também é possível o que se chama GIF animado, ou seja, você pode ter mais de uma imagem naquele arquivo GIF e uma página web mostra uma depois da outra, formando uma animação. Com o advento do Flash, isso começou a cair em desuso, e com a popularização de sistemas de vídeo, isso praticamente desapareceu da internet. Mas, eventualmente, pode haver situações pontuais onde faça sentido utilizar o GIF animado. Mas hoje é bem mais incomum. Esse é um dos motivos que o GIF é cada vez menos usado e hoje, basicamente, na internet, nós temos imagens PNG e imagens JPEG. Que o JPEG tem uma compactação, em tese, muito melhor, onde faria sentido usar o PNG. Na verdade, como o JPEG se baseia na compactação de imagens pela proximidade de cores e pela forma como o olho humano interpreta, imagens naturais são praticamente sempre melhor armazenadas em termos de tamanho no JPEG. Mas se você tiver um logo ou outro tipo de imagem artificial, em particular se tiver poucas cores e alto contraste entre essas cores, você pode inclusive ter no JPEG um tamanho maior de imagem. Esta imagem aqui, por exemplo, vamos ver, objeto.psd, como ela se comporta em termos de tamanho em cada uma das opções. O PSD, o que era de se esperar, tem o maior tamanho, 212 KB. Mas eis que objetos.jpg, embora pequeno, já que é uma imagem muito simples, tem 22 KB e objetos.png é ainda menor, 5 KB. Isso porque o mecanismo de compactação do PNG aproveita muito a semelhança entre áreas. Todas as áreas onde nós temos o verde são compactadas de uma forma que, grosso modo, poderia ser pensado do tipo: temos tantos pixels verdes nessa linha, eu vou dizer que temos 300 pixels da cor verde. Na nova linha temos 300 pixels da cor verde, depois temos 3.000 pixels da cor branca. Já o JPEG não trabalha dessa forma. Isso porque os mecanismos de compactação utilizados nas imagens GIF e PNG se baseiam muito mais em identificar padrões que se repetem e são muito eficientes em compactar áreas grandes de uma cor só. Já o mecanismo utilizado no JPG é otimizado para o olho humano e para imagens naturais. Na prática, o ponto mais importante para o dia a dia é que todo o trabalho que é feito no Photoshop deve ser sempre armazenado em PSD, e se estamos utilizando fotos e imagens naturais, devemos a priori utilizar
o JPG, numa compactação em que não haja grande perda de qualidade e tenha um bom tamanho de imagem. E PNG deve ser usado mais em casos em que seja importante trabalharmos com transparência, ou logos e outras imagens que o JPEG não é o melhor algoritmo de compactação.